Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião semanal clínica do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. Hoje a reunião fica a cargo do setor de cirurgia ginecológica. Temos convidado o professor Elmer Erren, que é médico assistente do setor, que vai falar para a gente sobre ultrassom em dor pélvica crônica. Elmer, se você quiser... Vou compartilhar aqui. Compartilhar a sua tela. Aparecendo aí, Júlio? Tá aparecendo. Tá. Obrigado, Elmer, mais uma vez, por ter aceito participar da reunião e apresentar o tema para a gente, viu? Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre a ultrassonografia na dor pélvica crônica, um tema, para não dizer no mínimo, desafiador, né? E agradeço ao convite do departamento, do Júlio, do Homero, e vamos conversar um pouquinho sobre isso. A dor pélvica crônica, né, a definição clássica dela é a dor em pelve, períneo e nádegas, com duração de 6 meses ou mais, né, que tem um comprometimento da vida dessa paciente, da sua vida social, familiar e sexual, e que motive ela a buscar um tratamento disso. Em relação à sua prevalência, ela varia nos estudos entre 4% e 24%, né? Então, ela pode ser... Isso depende um pouquinho dos critérios que são usados e como é feito esse diagnóstico. Isso mostra a heterogeneidade dessa doença, a dificuldade de fazer o diagnóstico na dor pélvica crônica. Ela representa de 10% a 30% das consultas ginecológicas e chega até 30% das videolaparoscopias para fazer o diagnóstico. Tá? Responde por 15% das esterectomias e tem uma dificuldade diagnóstica tão importante que as pacientes, 25% das pacientes ficam até 4 anos sem diagnóstico. Tá? E 30% dessas pacientes têm um encaminhamento inadequado para centros ou para profissionais que não lidam com isso. Isso talvez se deva porque os sistemas envolvidos, né, na dor pélvica crônica são vários, né? Desde do sistema gastrointestinal, urinário, ginecológico, neuromuscular, psicológico, e junta-se a isso, tá, a sensibilização central, que são mecanismos em que essa dor vai cronificar e vai se tornar uma dor persistente e de difícil resolução, né? Então, ela tem uma complexidade sindrômica. Isso vai repercutir também, essa complexidade sindrômica, não só no tratamento, como no diagnóstico. Tá? As causas da dor pélvica crônica são inúmeras, né? Vão desde a constipação crônica, intestino irritável, até a adenomiose. Então, tem mais de 70 causas imputadas, né? 25% a 50% das pacientes têm mais de uma causa da dor pélvica crônica. E alguns estudos mostram de 49%, 50%, alguns estudos até 60% de endometriose associada a essas pacientes. Então, eu não vou citar, né, todas elas, mas é uma doença, é uma síndrome com várias etiologias, e isso vai repercutir muito na nossa dificuldade diagnóstica. Talvez por isso, como o diagnóstico é um diagnóstico... é um diagnóstico eminentemente clínico. Na realidade, se você for pensar bem, a maioria dos casos você resolve com uma bolinha de algodão, com uma agulhinha para pesquisar a sensibilidade e algumas manobras como manobra de Carnot. Tá? Então, o diagnóstico é eminentemente clínico. Porém, você tem alguns casos que não basta isso, você não consegue elucidar o que está acontecendo. E nesses casos, você vai usar uma propedêutica armada, geralmente de imagem. Tá? Desde a ultrassonografia, ressonância magnética, a tomografia computadorizada, tá? E a medicina nuclear. A medicina nuclear, ela acabou ficando mais escanteada, porque apesar de ter sido promissor no início, o radioisótopo que se esperava ajudar a detectar os tecidos lesados ou alterados, não se mostrou muito adequado. E, basicamente, o que nós ficamos foi com ultrassonografia e ressonância magnética. Tá?
os dois métodos são bons, porém, eles padecem das mesmas dificuldades. A dificuldade de aprendizado, a reprodutibilidade, que é baixa, o custo, que no ultrassom não é tão alto, mas na ressonância magnética é um custo alto, e os recursos, né, aqui sendo um pouquinho repetitivo, humano e de equipamento, que é importante. Então, o ultrassom acaba sendo feito em níveis, né? Talvez você tenha um ultrassom nível 1, que é um ultrassom de screening na dor pélvica crônica, você tem um ultrassom nível 2, que é um ultrassom mais avançado, você tem um ultrassom nível 3, que é um ultrassom que vai tentar fazer o diagnóstico diferencial. Para chegar nesse ultrassom nível 3, o aprendizado é longo e demanda algumas habilidades que não se restringe a só avaliação pélvica, tá? Exatamente por causa daquilo que nós falamos, devido às várias causas, né, da dor pélvica crônica, dores até por comprometimento neurológico, síndromes miofasciais, esse tipo de coisa. A vantagem do ultrassom, né, é que ele permite, além do baixo custo, ele permite uma avaliação da mobilidade dinâmica das estruturas com a palpação. Isso vai te permitir pesquisar marcadores menores, os soft markers, né? E você tentar direcionar o exame. Tá? E ele também tem uma vantagem sobre a ressonância magnética, que é a melhor identificação das lesões do intestino delgado. Já a ressonância magnética, ela usa alguns recursos, principalmente as imagens ponderadas em T1 e T2, que leva à supressão de gordura, que permite uma melhor visualização do tecido fibrótico e do tecido lesado, sejam estruturas como ligamento uterosacro, intestino, esse tipo de coisa. Tá? E permite também a detecção de lesões ovarianas menores. Né? O ultrassom tem muita dificuldade em discernir de lesões abaixo de 1 centímetro. Tá? E a ressonância magnética, com essa supressão de gordura, permite essa diferenciação. E permite também a diferenciação de endometrioma de outras massas anexiais. Né? Porque a resolução da ressonância magnética permite uma diferenciação tecidual melhor do que o ultrassom. E a ressonância também identifica e mapeia lesões de endometriose profunda que afetam a parede pélvica e o plexo sacral. Geralmente é uma área que assim, não é muito, os ultrassonografistas não ficam muito atentos à parede pélvica e plexo sacral, mas se você estiver atento no ultrassom, você também consegue, mas não é uma área que é muito valorizada e deveria ser mais, o ultrassonografista mais atento a isso. Quando a gente pega e compara os dois, a maior parte dos estudos mostra uma dificuldade do ultrassom mais em ligamento uterosacro. Mas esse estudo aqui do Guerreiro, de 2018, ele mostra que tanto no compartimento posterior, você vê o reto sigmoide, a ressonância magnética e o ultrassom têm resultados semelhantes, tá? Sem diferença estatística, seja na avaliação de reto sigmoide, no septo reto vaginal, né, com sensibilidade e especificidade similares, tá? E mesmo nos ligamentos uterossacros, o estudo do Guerreiro não mostrou diferença estatística. Então, são exames similares que o que vai importar mais talvez seja o custo e a acessibilidade de cada um dos exames, né? Similares no resultado final. Né? O que chama atenção é que, quando você vê a dor pélvica crônica, não existe protocolos muito definidos, seja na avaliação clínica, seja nos exames de imagem. Tá? Que eu conheça, tem um estudo de ressonância magnética, um protocolo Delphi, para avaliação da paciente com dor pélvica crônica em ressonância magnética. Para ultrassonografia, não há protocolo sobre isso. Isso talvez se deva porque o ultrassom tem uma heterogeneidade de informações, né? O ultrassom, ela tem uma dificuldade de diagnosticar a endometriose peritoneal. Apesar da ressonância ter dificuldade, ela diagnostica melhor que o ultrassom isso. A experiência é limitante para a identificação da doença profunda na ultrassonografia. E o ultrassom, para fazer uma avaliação adequada na dor pélvica crônica, ele necessita de uma avaliação expandida do sistema geniturinário e gastrointestinal.
que é limitada na ultrassonografia pélvica de rotina. E necessita de um especialista treinado na imagem de endometriose e dor pélvica crônica. Tá? O primeiro protocolo que tentou iniciar, talvez pela frequência e a importância que a endometriose tem no contexto da dor pélvica crônica, para sistematizar essa avaliação, foi o protocolo IDEA. Né? O protocolo IDEA, ele criou termos, definições e o que deveria ser avaliado na pelve. Ele consta de 4 passos, são 4 passos relativamente simples, assim, no aspecto operacional, mas no aspecto teórico, mas difícil no aspecto operacional, para você ver todas as estruturas que são necessárias ser vistas. Então, o primeiro passo seria a avaliação de rotina de útero e bexiga, tá? Procurando sinais, principalmente de adenomiose e endometrioma, né? No segundo passo, você vai procurar, através da compressão do transdutor e abdominal, dos soft markers, né? Que são sensibilidades em regiões anexiais, sensibilidades na mobilidade do útero e avaliação da mobilidade das estruturas pélvicas. O terceiro passo, que é um passo fundamental e que tem uma importância grande para o cirurgião pélvico, é se você tem o sliding do útero. O slide do útero, quando ele não está presente, ele mostra um bloqueio do compartimento posterior. Isso indica uma dificuldade nessa abordagem. Talvez, nesse caso, o cirurgião que vai fazer isso daí, se ele não tiver habilidade cirúrgica para isso, é melhor ele caminhar para alguém que mexa com endometriose pélvica. E o quarto passo, você vai buscar nódulos de endometriose profunda, seja no compartimento anterior, no compartimento médio, no compartimento posterior. Então, ele divide a abordagem da pelve no compartimento anterior, em que você deve ver a base da bexiga, a região de trígono vesical e o domo da bexiga. E, quando você acha uma lesão, você deve referenciar o tamanho dessa lesão, qual o comprometimento que existe da estrutura, se compromete serosa, muscular, mucosa, e se o compartimento anterior tem mobilidade. E no compartimento posterior, a avaliação é a avaliação do septo reto vaginal, do fórnix posterior, do ligamento uterosacro e do reto sigmoide. Lembrando sempre que as lesões abaixo da deflexão peritoneal, elas não são visíveis à abordagem cirúrgica, então é importante referenciar se ela está abaixo ou acima dessa deflexão. Né? Então, quando você tem uma lesão ou de septo reto vaginal, que está abaixo disso, ou uma lesão intestinal também abaixo disso, você referencia a distância da borda anal. As lesões, normalmente, elas têm uma frequência alta no tórus uterino e uterosacro, 69,2%, né? Na vagina, ela é de 14,5%, em fórnice vaginal. Intestino gira em torno de 10%, as lesões, e de bexiga de 6,4%. Então, é multicêntrico e todas as estruturas têm que ser avaliadas. Em relação ao exame, o protocolo IDEA sugere o ultrassom feito com preparo intestinal. A maioria dos especialistas gosta do preparo intestinal, mas já tem estudos mostrando que você fazer o preparo ou não não altera nem a acurácia, nem a sensibilidade, nem a especificidade, tanto no ultrassom sem ou com o preparo intestinal. E os achados, né, na avaliação, por exemplo, de ovário, você tem a imagem típica, que é a imagem do cisto, geralmente unilocular em vidro fosco, é o seu padrão mais habitual, mas você tem variações, né, que aí começa a complicar um pouquinho, dificultar o diagnóstico, aí vai exigir um pouco mais de quem faz o exame. E aqui um ovário, um kiss ovaries, uma imagem mais complexa, e que precisa de um diagnóstico diferencial com lesões
neoplásicas do intestino. Aqui é o compartimento anterior, então a gente vê o útero, o roxinho aqui é a deflexão do peritônio, com o útero embaixo e a bexiga. Tá? Uma região sensível de avaliação é o trígono vesical, né, que o ureter está aqui, então e você tem que avaliar a bexiga, avaliar o trígono vesical e a chegada do ureter no trígono vesical, o terço distal do ureter. Pode ser visto com algumas manobras que você vê aqui. A região extraperitoneal da bexiga, ela é melhor vista pelo exame transabdominal. Por isso que vai exigir do profissional que faz o exame que ele tenha uma habilidade de fazer um ultrassom da pelve ou ultrassom abdominal. Tá? E as lesões que você pode achar são essas, são lesões geralmente hipoecogênicas, comprometendo aqui a bexiga, né, região de trígono, comprometendo aqui até a mucosa da bexiga e até a serosa na parte externa. Mesma coisa aqui. E aqui uma lesão de ureter, uma dilatação do ureter montante, tá? Aqui o ovário com endometrioma e uma lesão comprometendo o ureter. Isso tudo diagnosticado, você tem que, então, fazer a avaliação vaginal, mas tem que fazer a avaliação transabdominal para pegar essa imagem e conseguir ver o ureter dilatado no seu terço médio. O compartimento posterior, talvez uma das principais estruturas que você tem que avaliar é o intestino. O intestino tem uma marca anatômica muito clara, você vê aqui um intestino normal, onde você vê a serosa, a muscular externa, a interface intramuscular externa e interna, a submucosa, a mucosa, tá? com a basal e a mucosa mesmo, e a luz intestinal. E a mesma coisa se repete aqui. Então, a resolução é muito boa. Tá? Isso aqui é um exame com preparo, mas em algumas mulheres você mesmo sem preparo, com mulheres sem constipação, você consegue ver essas imagens. Né? Aqui mostrando o septo reto vaginal, o intestino, né, a alça e a deflexão do peritônio. Aqui só mostrando a deflexão peritoneal e mostrando o septo reto vaginal de novo. E as lesões de intestino? Normalmente as lesões de intestino são lesões hipoecogênicas, em que você perde aquela anatomia da parede intestinal, que você vê um reto sigmoide retraído pelo tecido endometriótico, né? E na avaliação da alça, você tem que fazer a avaliação da extensão da lesão, do comprimento, da largura e da altura da lesão, mas tem que fazer também a avaliação do comprometimento da circunferência da alça, que é um resultado importante, alguns valorizam, outros não. Lesões acima de 40% da circunferência da alça, alguns autores falam que pode ter um maior risco de suboclusões intestinais. Aqui uma lesão extensa de reto sigmoide, né? E aqui uma lesão menos extensa que compromete toda a extensão da parede até a mucosa. E aqui uma lesão que você consegue, ele preserva a muscular interna do reto sigmoide. Então a gente consegue ver esse nível de detalhe. O ligamento uterosacro é uma lesão que é muito difícil para o iniciante ver, porque o ligamento uterosacro ele é muito sutil. Aqui eu vou congelar a hora que terminar a imagem. Esse é o ligamento uterosacro, tá? Desculpe, aqui é a deflexão, né, do peritônio. E ele é um espessamento. Aí você gira um pouquinho o transdutor e vai aparecer esse espessamento que é o ligamento uterosacro. Que é esse aqui, ó, você vê que ele espessa. Embaixo você tem o paramétrio. E aqui a lesão invadindo o ligamento uterosacro e o paramétrio. Ele vai desenhar aqui para a gente, vai ficar melhor. Então aqui, ó, o ligamento uterosacro, o paramétrio aqui, e a lesão invadindo tanto o uterosacro quanto o paramétrio. Hoje tem até uma classificação se essa lesão, de proporção de lesão de ligamento uterosacro de paramétrio. Você também vê outras lesões, né, como do ligamento redondo, aqui o ligamento redondo comprometido com aderência de uma alça no ligamento redondo, aqui é o útero.
Aqui é uma lesão de ligamento uterosacro. E as lesões de tórax uterino, que é uma lesão muito sutil de tórax uterino, pequena, hipoecogênica, provavelmente uma lesão, uma endometriose superficial de tórax uterino que conseguiu ser individualizada. Aqui uma lesão de fórnice vaginal. Na avaliação expandida da endometriose e também da dor pélvica, você tem que fazer a avaliação da região da fossa ilíaca direita e fossa ilíaca esquerda. Na fossa ilíaca direita, principalmente visando a avaliação de apêndice, né, e de sinais de apendicite, de alterações crônicas, inflamações crônicas desse apêndice. Apesar de não ser a primeira escolha, o ultrassom acaba sendo a primeira opção, porque é pela fácil acessibilidade, e tem estudos mostrando até uma sensibilidade de 83%, uma especificidade de 95% e uma acurácia de 92% para diagnóstico de apendicite. O apêndice ele tem uma imagem também típica, aquela imagem de alça intestinal. Tá? Ele tem um diâmetro normal até 6 milímetros, e quando você tem uma alteração, aqui como uma alteração, uma apendicite, tá? Você vê o diâmetro aumenta e você perde essa anatomia de alça intestinal do apêndice. Então, o diagnóstico não é tão difícil. A técnica tem que ter um treinamento, é uma técnica de compressão graduada e constante da fossa ilíaca para você conseguir tirar as alças de cima e conseguir avaliar essa lesão. E você consegue fazer com essa mesma técnica de compressão, avaliar o ilho terminal e mesmo o ilho na busca de lesões. Isso aqui é uma lesão de endometriose em alça livre de ilho. Na fossa ilíaca esquerda, mesma coisa. Você pode fazer diagnóstico de vertículos, de tumores intestinais, isso é uma coisa que a gente consegue ver, e aqui um pólipo intestinal a 12 centímetros da borda anal, foi visto na fossa ilíaca esquerda. Né? E na avaliação do abdômen superior, você pode ver lesões, por exemplo, de fígado, lesões de diafragma e lesões de trato urinário alto, que são menos frequentes, mas ocorrem também. Tá? Então, por isso, talvez essa importância. E na parede abdominal, eu acho que a principal indicação, né, principalmente quando você pensa em endometriose, é ver endometriose de parede. Né? Isso aqui é uma endometriose de parede, comprometendo tanto a tela subcutânea quanto a faixa muscular do reto abdominal. Né? Ela é típica, hipoecogênica, heterogênea, com esse padrão meio irregular. Então, na suspeita clínica de endometriose, o ultrassom transvaginal, tanto pela acessibilidade, é uma avaliação de primeira linha, né? Quanto pelo custo e quanto pela acurácia que ele tem, que não é ruim, ele é a avaliação radiológica de primeira linha para diagnóstico de endometriose. A ressonância magnética ela deve ser considerada como exame de técnica de segunda linha, após o ultrassom, se o ultrassom não for feito a contento, ou não tiver um profissional na ultrassonografia que faça esse tipo de exame. No pós-operatório da endometriose, a ressonância magnética é recomendada antes da cirurgia para um estadiamento pré-operatório ideal. A ultrassonografia transvaginal com preparo com expert tem resultados similares, mas os dois podem ser usados. E no pós-operatório, no pré-operatório, em algumas situações, o enema computadorizado por tomografia computadorizada tem um resultado muito bom se houver uma suspeita clínica que não foi confirmada diagnóstico de lesões de alça. E quando a gente fala da dor pélvica crônica, a gente volta a insistir. A existência de um protocolo padronizado do exame ultrassonográfico na dor pélvica crônica traria alguns benefícios, né? Porque o exame seria reportado de maneira homogênea, permitiria uma análise sistemática dos dados colhidos, né? Que a gente conseguiria comparar os diversos tipos de exame, e permitiria uma avaliação mais robusta da utilidade e da limitação real do método para esses casos. E isso na literatura não tem muito.
Tem um estudo aqui, que o Homero, de uma pós-graduanda do Homero, em que é um estudo Delphi, em que se contactou 86 especialistas, que é outra coisa difícil de achar um especialista em dor pélvica crônica que também trabalha com ultrassonografia. Tá? E foram feitos alguns questionamentos para eles. No final das rodadas, ficamos com 21 especialistas. Mas o que foi questionado ele? A qualidade do exame. Todos concordaram que é importante quem faz o exame relatar a qualidade desse exame. Relatar a dificuldade, descrever essas dificuldades que foram encontradas. Né? Não se conseguiu ver muito bem o ligamento uterosacro direito. Teve uma dificuldade de avaliação da fossa ilíaca direita. O intestino estava muito cheio, tal, e isso é importante relatar. E quais regiões eles concordaram que deve ser avaliado? No compartimento da pelve, seja o compartimento anterior, médio e posterior, todos concordaram já na primeira rodada que deve ser avaliado. Tá? O quadrante inferior, direito e esquerdo também. Parede abdominal, na rodada 3, todos concordaram, mas com algumas ressalvas, que está aqui nas questões específicas. Na avaliação da parede abdominal, eles acham que é importante não avaliar a parede abdominal supraumbilical e falam da importância da região umbilical, talvez para a presença de hérnias, né? Região infraumbilical, presença de endometriose também, e de hérnias e de granulomas, e a região inguinal também pela presença, provavelmente, de hérnias. Eu acho que por isso que eles acabaram optando por essas abordagens. Quando fala do abdômen superior, o assoalho pélvico, o sistema venoso pélvico, todos não houve um consenso de que deve ser avaliado isso. Aqui eu faço uma ressalva, porque eu vou mostrar para frente alguns indícios que talvez a avaliação em algumas situações, como nas varizes pélvicas, e em pacientes que você não encontra o diagnóstico, talvez a avaliação do assoalho pélvico ajude no diagnóstico dessas pacientes. Todos concordaram que o protocolo IDEA, o IOTA, quando tem uma massa pélvica com dificuldade de diferenciação de uma neoplasia, e o MUSA, limitado principalmente à variação de adenomiose, deveria entrar. Em relação às sondas, eles concordam que as sondas, a avaliação da dor pélvica crônica, a avaliação com várias sondas, seja o transvaginal, que é o principal transdutor, o linear, com a avaliação de parede abdominal, e aqui também na avaliação de apêndice, em algumas pacientes muito magras, o apêndice é melhor visto com o transdutor linear, e na avaliação de fossa ilíaca, direita e esquerda, e bexiga, a sonda convexa. Tá? O ultrassom 3D e o Doppler, eles acham que não tem uma utilidade nesse consenso. Tá? Então, na endometriose, na adenomiose, lembrar que a avaliação MUSA, ela fala de 6 critérios, basicamente, que é a simetria de parede, a presença de vesículas na zona transicional, vesículas como essas aqui, ou áreas ecogênicas, né? Ou o sombreamento em leque, que é um outro critério, como a gente vê aqui, essas linhas que saem aqui. A avaliação MUSA sugere que você tem que ter esses critérios, e alguns autores falam que você tem, desses 6 critérios, pelo menos 2 para você falar de adenomiose. Né? Na avaliação expandida da pelve, avaliação da parede abdominal, aqui a gente vê uma hérnia em canal inguinal, você vê aqui os vasos femorais com alça intestinal do lado, aqui são os vasos epigástricos inferiores e uma hérnia medial aos vasos epigástricos inferiores na pelve, e aqui uma lesão típica de granuloma. Né? Você vê a imagem ecogênica e você vê essas imagens lineares ecogênicas do interior, que é o fio de sutura no interior. São lesões que estão associadas à dor pélvica e precisam ser avaliadas no exame. Tá? Apesar do consenso, desse consenso, desse estudo nosso, que mostra que no consenso não houve uma concordância na avaliação tridimensional, eu vou só fazer uma ressalva em relação à individualização de uma situação.
pacientes que você não encontra dor, que você não encontra uma causa da dor pélvica crônica dela, e após uma videolaparoscopia diagnóstica e não achar, talvez seja interessante você fazer uma avaliação de ruptura do elevador do ânus. Tá? A ruptura do elevador do ânus, a avulsão do elevador do ânus, principalmente o bulbo coccígeo, ele está presente em 10 a 36 pacientes mulheres após o segundo estágio do parto. Tá? Ele está muito associado ao prolapso, o prolapso de órgãos pélvicos. Mas esse autor, ele analisando 26 pacientes que não tinha nenhum diagnóstico, tá? E foram submetidas a videolaparoscopia, não achou nenhum diagnóstico para dor pélvica crônica dela, 20 pacientes apresentavam uma lesão um elevador do ânus íntegro, aqui é o ânus, o hiato genital, tá? Você vê que a imagem anatômica, tá? Você vê aqui o elevador do ânus íntegro, e aqui você vê ele roto, tá? Então, ele encontrou, em 20 pacientes tinham essa lesão, que pode ser uma causa de dor pélvica crônica. Tem alguma coisa para fazer para isso? Talvez você privilegie o tratamento fisioterápico, ou, como muitas vezes se associa a espasmo do elevador do ânus, pensar num bloqueio do bulbo coccígeo. E aqui, outra situação é naquelas pacientes com dor pélvica crônica, constipação intestinal crônica. Né? Essas pacientes, elas muitas vezes podem ter o ânimos, que é uma contração involuntária dos elevadores do ânus, né? E esse diagnóstico ele só é feito por dois tipos, né? Ou por uma ultrassonografia pélvica, em que você vê essa contração involuntária, esse recrutamento do elevador do ânus, como a gente está vendo aqui e aqui, esse elevador do ânus por trás do reto, tá? Ou pela proctografia. Talvez um exame muito menos invasivo, um ultrassom transperineal, você consiga ver isso. Mas são questões em aberto. E eu não posso deixar de falar da congestão pélvica, que eu acho que aí é uma opinião, talvez especialista, que eu acho que naquelas pacientes que tem uma dor pélvica com padrão típico, né? Dor em final de tarde, em peso constante, e que alivia após uma posição de decúbito, talvez valha a pena se investigar as varizes pélvicas. Apesar de faltar uma padronização dos critérios diagnósticos, tá? E não é tão infrequente, 10% da população tem varizes pélvicas e 60% dessas pacientes vão ter uma síndrome de congestão pélvica. Ela tem uma prevalência que varia nos estudos de 10 a 30% das pacientes com dor pélvica crônica, sem diagnóstico definido. E aí vem um porém, 6 a 32% das pacientes que tem uma embolização com sucesso não obtém alívio substancial com o procedimento. Tá? E o diagnóstico é feito como? Você tem uma dilatação da veia ovariana esquerda com mais de 4 milímetros, aqui é uma veia ovariana esquerda, na região axial esquerda. Um fluxo sanguíneo, que apresenta um fluxo sanguíneo caudal retrógrado, né, ou fluxo invertido. Uma lentificação desse fluxo e a presença de plexos venosos tortuosos dilatados, seja na região axial, seja na parede uterina. Aqui você vê bem na manobra de Valsalva, tá? Você vê um fluxo anterógrado, olha, faz a Valsalva, olha como o fluxo fica retrógrado, né? Então, é uma situação que talvez valha a pena se fazer avaliação. Eu acho que outra coisa que eu queria citar é a avaliação por soft markers, já estamos quase no final, avaliação por soft markers na dor pélvica crônica, né? Esse estudo, né? Os soft markers, você vê a sensibilidade à dor, seja em região axial, seja no fundo de saco de Douglas, e a mobilidade dessas estruturas, né? Olha nesse estudo, quando você tinha ultrassom normal sem hard markers, desses 96 pacientes, eles iam ter os soft markers positivos. 53%, 51 dessas 96 pacientes têm soft markers positivos. E dessas 51 pacientes, 37 tinham achados na videolaparoscopia, tinham doença na videolaparoscopia, e justificava o tratamento. Então, por isso é importante avaliar os soft markers. Avaliação de aderência. A aderência é visível no ultrassom em algumas situações, principalmente quando tem líquido em fundo de saco de Douglas, né?
E você busca se essas estruturas estão fixas, se são frouxas, como aqui. Você vê a distância dessas estruturas e as margens. Quanto maior, quando você tem os 3 componentes, você aumenta a sensibilidade para 83% e o valor preditivo, a especificidade para 94%, o valor preditivo positivo para 83%, quando você tem os 3 testes positivos. Tá? Então, é um marcador que pode ser usado também. Em algumas situações também, você pode, na pesquisa de aumentar a sensibilidade, você pode fazer uma sonopodografia, tá? Essas são situações agora para futuro, que você consegue ver pequenas lesões de endometriose profunda, aumentando a especificidade até para a sensibilidade de 67% para 89%. E você tem outras situações que o ultrassom pode ser aplicado, né? A dor pélvica crônica, por exemplo, você tem na síndrome piriforme, você pode guiar esse procedimento, que hoje é feito muito por radiologia intervencionista, por monitoramento por raio-x, você pode fazer pelo ultrassom essa punção, né? São procedimentos complexos que tem a necessidade de eletromiografia associado, mas é passível de fazer pelo ultrassom, como o bloqueio do piriforme, ou bloqueio do nervo pudendo, ou mesmo um bloqueio mais simples de parede abdominal do nervo hipogástrico ou do gênito femoral, como é feito aqui na região inguinal. Tá? Então, finalizando, tá? Eu acho que você tem algumas situações na avaliação da dor pélvica crônica que tem implicações de aumento de morbidade e mesmo de mortalidade, se você pensar em lesões intestinais, de carcinoma intestinal, como a gente algumas vezes pode surpreender no exame padronizado e sistematizado. Tá? O treinamento, então, é importante que esse profissional que vai fazer isso tenha um treinamento na avaliação expandida da pelve, né? Do abdômen e parede abdominal. Tá? O uso de transdutores, na habilidade de transdutores de várias frequências é crucial para obter imagens de profundidade adequada e obter as imagens que são necessárias de se avaliar, seja o convexo, transabdominal e transvaginal, o linear. Eu ainda insisto ainda no 3D, apesar do consenso não ter valorizado muito. A obtenção das imagens com a paciente em diferentes posições, isso ajuda, às vezes, a aumentar a sensibilidade e detectar certas lesões, né, principalmente de vertículos, na avaliação da endometriose de apêndice. E é muito importante na avaliação dos compartimentos anterior, médio e posterior da pelve, das fossas ilíacas, parede abdominais são essenciais. Esses que o consenso citou como que os profissionais mais valorizados são essenciais realmente. Lembrar que a técnica de compressão graduada é importante na avaliação do intestino, e essa tem que ser utilizada e aprendida, e valorizar também os achados de soft markers. Então, o que a gente espera é que os exames de imagem possam ajudar, principalmente o ultrassonografia, possam ajudar essas pacientes com dor pélvica, né? Porque eu gosto dessa frase, né? A dor é inevitável, porém o sofrimento é opcional, e a gente tem que fazer o acolhimento dessas pacientes e fazer o melhor para elas. Obrigado. Obrigado, Elmer. Excelente revisão sobre o tema, que é um tema bastante complexo, né? Novo, né? É um tema Isso. E que tem um turnover enorme, né?